Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá. Te pedir que o Senhor fale ao nosso coração através do que nós vamos falar aqui, usando, Senhor, a Tua palavra, Pai, para impactar-nos, ó Pai, edificar-nos, ó Pai, instruir-nos. Nós pedimos que seja tendo misericórdia, tanto daquele que fala, traz a Tua palavra, Pai, como aqueles que estão ouvindo a Tua palavra. Que o Espírito Santo esteja agindo, Senhor, para que ela fique em nossos corações. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou falar sobre homem redimido na devoção. Eu escolhi falar isso invertendo a ordem, porque, na realidade, essa não era a palestra que eu teria me proposto a fazer, mas quando eu vi o tema, eu queria aproveitar, e aí vai ser, vamos dizer assim, uma conversa, vamos dizer assim, né? Aproveitar o que nós fizemos lá na nossa igreja. A gente tem um trabalho lá de 15 em 15 dias, aos sábados, uma vez por mês, dependendo da disponibilidade, de lermos um livro. E eu e minha esposa trazemos um estudo a partir do livro. Então, às vezes a gente traz o estudo de um livro, capítulos, às vezes a gente lê o livro e comenta e tal. Eu estou trabalhando um livro com a igreja que eu quero mostrar para vocês mais adiante. E eu acho que foi bem apropriado esse tema de devoção com o que eu falei lá para os homens da nossa igreja. E aí eu aproveitei e fiz um estudozinho, não é bem um estudo, né? Mas do tema desse livro, no primeiro capítulo dele. Na realidade, são devocionais de 3, 4 páginas para ser lida em casa com os filhos. E mais adiante eu explico um pouquinho, porque está dentro da nossa perspectiva aqui. A primeira coisa que eu gostaria de, como um homem de língua, né? A gente tem uns hábitos que são muito comuns, entender o que significa devoto. O que é ser um homem devoto? O que é devoto, né? Ou devoção? Essa palavra significa uma pessoa que é dedicada, que dedica a sua vida a alguém ou a alguma coisa, de maneira geral. Então, o devoto demonstra uma profunda dedicação, lealdade e respeito, no nosso contexto, a Deus. A nossa devoção deve ser a Ele, né? Esse adjetivo, ele descreve alguém com atitude de fervor, zelo e compromisso genuíno com Deus. Nós não podemos ter um compromisso genuíno com Deus quando esse compromisso ele não se traduz num envolvimento com a igreja local. É a partir daí que eu gostaria de falar sobre esse livro e trazer algumas reflexões a respeito do que ele fala nesse primeiro capítulo. Esse livro é A Família na Igreja, como os pais são guias para a alegria. E quando eu comecei a ler esse livro, eu achei muito interessante, porque a perspectiva é ensinar os nossos filhos a amarem o culto, a amarem ao Senhor, a amarem a igreja, em especial a igreja local. E são 20, vamos dizer assim, ele é separado em 20 dias. O primeiro dia é Guias Turísticos para a Alegria Eterna, e nós vamos falar sobre isso. Vamos extrapolar um pouquinho esse tema, né? Ele tem 3 páginas. O segundo dia também é uma leitura bem rápida, 2 páginas, para se ler com a família, com os filhos. E esse livro vai mostrar, é interessante que ele vai mostrar como nós, como pais, conduzimos os nossos filhos a essa devoção, a esse compromisso, essa dedicação a Deus por meio do compromisso com a igreja. E o que eu achei interessante é que quando eu li o livro, não é um livro que se direciona
somente para os filhos, né? Porque às vezes o livro tem um foco, né? Mas na leitura, e o objetivo era ensinar os pais a direcionarem esse compromisso, essa devoção com a igreja, esse respeito para com Deus, né? Traduzido na igreja local, eu percebi que ele falava mais para nós, pais, do que para os filhos. E eu achei interessante trabalhar com os homens da nossa igreja nesses dois aspectos. Aquilo que eu preciso ensinar aos meus filhos com relação a essa devoção, esse compromisso com Deus, que se traduz no envolvimento com a igreja, mas aquilo que fala a nós também, da nossa responsabilidade, do nosso compromisso com Deus. E a primeira perspectiva desse capítulo, né, que é esse primeiro capítulo, que é Guia Turístico para a Alegria Eterna, ele faz uma pergunta, retórica, vamos dizer assim. Ele pergunta assim: a igreja local é o lugar mais importante da sua vida? E a resposta, né, é sim. A igreja é o lugar mais importante ao qual você leva a sua família. E por que esse é o lugar mais importante que você leva a sua família? Porque a igreja é destinada a saturar sua família com o evangelho, expor todo o conselho de Deus, salvar a alma de cada indivíduo e fazer crescer seu amor por Cristo e o seu evangelho. Por isso a igreja é o lugar mais importante da sua vida. E eu me lembro do apóstolo Paulo lá em Atos capítulo 20, quando ele chama os presbíteros de Éfeso. Eu vou abrir aqui capítulo 20 de Atos, quando ele chama os presbíteros de Éfeso e ele está indo embora, né? O seu trabalho ali, pelo menos inicialmente, como plantador de igreja, tinha acabado. Ele estava indo para outro lugar e ele fala algumas coisas bem interessantes, pontuais, que eu gostaria de trazer aqui, que estão alinhadas com o que nós falamos aqui. Do verso 20 e 21, ele diz assim: que ele jamais deixou de anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-lo ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja tem esse propósito. E Paulo, como um pastor da igreja, ele tinha essa responsabilidade. Lá nos versos 26 e 27 ele diz assim: portanto eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. A igreja é o lugar onde você vai ouvir de um ministro ordenado todo o desígnio de Deus. E eu gostaria de falar da responsabilidade nossa, para a nossa devoção e para a devoção da nossa família, dos nossos filhos, a nossa responsabilidade sobre eles, com o seu relacionamento com a igreja local. E o propósito disso é mostrar que você deve ensinar a seus filhos a amarem o dia do Senhor, amarem o culto, amarem o ajuntamento solene, amarem a comunhão dos santos. Isso é devoção. E por quê? Porque a igreja foi projetada para que as famílias elas experimentem e usufruam de bem-aventuranças, que são as bem-aventuranças do reino de Deus. Nesse livro, Scott Brown, ele vai dizer que a igreja e a família são as instituições mais influentes em sua existência nesse mundo. Deus criou essas duas instituições para a sua glória e são as principais instituições da pregação do evangelho e da preparação para a vida. Nossos filhos precisam aprender o evangelho dentro de casa. Nós devemos ensinar aos nossos filhos, mas eles também devem ouvir o evangelho dentro da igreja, porque a igreja é o local onde Deus fala por meio de um servo seu ao seu povo. E não só isso, é dentro de casa também e na igreja que nós somos preparados para a vida. É muito interessante porque o autor vai dizer que é possível que você não possa fazer muito a respeito dos movimentos que estão ocorrendo no mundo, destruindo a estrutura moral e social do mundo. Mas você pode fazer muito, você pode fazer algo a respeito da sua família e da sua igreja local. A igreja, como Deus projetou,
ela apresenta coisas específicas que são exclusivas a elas e que nós, crentes, praticamos isso toda semana. Por isso, as famílias devem tornar a igreja local o centro da sua prioridade. Aí eu volto, à pergunta inicial. A igreja é o lugar mais importante para você? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Fora do lar de vocês, esse é o lugar mais importante de uma família. O culto a Deus, nós vamos ver que é familiar, ele é corporativo. E nessa estrutura, Deus designou os pais como mestres que orientam seus filhos na experiência de vida. Na experiência de vida, entendam, na experiência religiosa também. Eles são mestres na condução e na devoção dos seus filhos. Lá em Deuteronômios, capítulo 6, no verso 7, a Escritura vai dizer assim: tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar o quê? Os mandamentos de Deus, os juízos de Deus, a palavra de Deus, o amor a Deus. E dela falarás sentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Ou seja, você é o primeiro mestre do seu filho a conduzi-lo aos pés de Cristo. Você tem essa responsabilidade diante de Deus de ser um mestre, de ser um mestre de discípulos. E quem são os seus discípulos? A sua família. É muito interessante a gente perceber que a gente casa muitas vezes e a gente não vê a responsabilidade e a tamanha abrangência dessa função nossa como pais. Nós somos aqueles que temos que sustentar os nossos lares, nós somos aqueles que temos que sustentar a vida espiritual dos nossos filhos, das nossas esposas. Nós somos aqueles que devem conduzir os nossos filhos a Cristo. Por isso a igreja é um lugar importante. Por quê? Porque a igreja ela vai ajudar a pregar o evangelho aos filhos da aliança. A igreja é o único lugar onde a pregação ostensiva do evangelho vai ocorrer. É o único lugar de adoração corporativa a Deus por meio de um ministério ordenado. Eu sempre digo que a responsabilidade da família, ou seja, da esposa e dos filhos, não é do pastor, é do pai. A responsabilidade do pastor é munir as famílias, e as famílias munidas do evangelho, os homens, as mulheres munidas do evangelho, elas vão conduzir os seus filhos. Eu gostaria de pegar alguns textos da Escritura para mostrar a importância e a vitalidade da igreja local. E o primeiro é Hebreus capítulo 10, verso 25. Hebreus capítulo 10, verso 25. Esse texto é muito interessante, porque ele diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais, quando vedes o dia se aproxima. Quando nós olhamos o contexto desse texto, nós vamos ver a importância, a abrangência e vamos dizer assim, a palavra me fugiu, não sei se seria necessidade, mas cairia mais no campo semântico da importância da igreja na vida do povo de Deus. Se você olhar o capítulo 10, se você olhar o livro de Hebreus é um livro que foi escrito por uma igreja que está sendo perseguida. As pessoas, como você vai ver aqui no verso 33 em diante, estão sendo presas, estão sendo mortas por causa do evangelho. E muitos cristãos hebreus estavam preferindo voltar ao judaísmo porque eles tinham liberdade para praticar o seu culto. Roma não perseguia os judeus, Roma estava perseguindo os cristãos. Então era muito fácil voltar ao estágio anterior. E você vai ver que o livro de Hebreus todo o tempo vai mostrar que a fé cristã, que Cristo é superior a Moisés, que o judaísmo tem a sua continuidade, e essa continuidade na revelação é o cristianismo, é Cristo.
E aí a preocupação do autor sagrado, num contexto de perseguição, morte, é que eles deveriam se congregar. Os crentes deveriam se juntar naquele dia que é o dia do Senhor e prestarem culto a Deus. Veja a preocupação com o ajuntamento solene. Mas esse lugar, não se limita somente a esse ajuntamento solene como uma reunião, pura e simplesmente, mas é um lugar de bênçãos sem medida. É na igreja local, por meio da pregação do Evangelho, que Deus derrama as suas bênçãos. Se você pegar lá o Salmo 133, nos versos de 1 a 3, vai dizer assim: ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O que nós estamos vendo aqui é um salmo que exalta a comunhão do povo de Deus, o ajuntamento solene do povo de Deus, porque quando o povo de Deus está reunido como igreja local, a bênção de Deus ela é dada, ela é ordenada. E é nesse lugar, na igreja, onde nós somos consolados, onde nós somos instruídos para a vida eterna. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 4, nos versos de 11 a 16. Efésios, capítulo 4, 11 a 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejais como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É um lugar onde nós somos consolados, onde nós somos instruídos, onde nós somos edificados para a vida eterna. A igreja é o lugar mais importante da vida de um crente fora do seu lar. Mas é um lugar também de comunhão dos santos. É um bálsamo. A igreja, o ajuntamento solene é um bálsamo para a alma de homens redimidos. Nós vamos ver lá em Atos, capítulo 2, no estabelecimento da igreja, quando a igreja se inicia aqui com a pregação de Pedro. E aí você vê como os crentes viviam. Ele diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. É um lugar de comunhão, é um lugar de auxílio mútuo. A igreja está sendo edificada, a igreja está crescendo, a igreja está louvando a Deus, a igreja está se aproximando de Cristo. Por isso a igreja é um lugar de adoração, de alegria e regozijo, é um lugar de devoção. Você quer ensinar o seu filho a ser alguém devoto a Deus? Conduza-o à igreja. Veja o que Salmo 122 vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém, Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. E a ideia aqui é que esse é um cântico de romagem,
provavelmente aqui esse é o dia da expiação, em que todos os judeus de todas as partes, uma vez por ano, saíam e iam adorar no templo, onde ali, né, tinha todo aquele cerimonial do dia da expiação. Diz aqui, para onde sobem as tribos, como é conveniente, é bom, para render graça ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Deus. É na igreja que esses tronos se estabelecem. E ele diz, reine paz entre os teus muros e prosperidade em teus palácios. É um lugar de adoração a Deus, é um lugar de alegria, é um lugar de regozijo, é um lugar de devoção. Mas mais do que isso, é uma ordenança divina. É uma obrigação nossa como crentes, como seres humanos, e mais como crentes, de nos juntarmos nesse dia e adorarmos ao Senhor. O mundo desconhece isso. Eles serão julgados também pela lei de Deus, porque não guardaram esse dia. Mas nós temos prazer em obedecer o chamado do Senhor, a convocação de Deus para o culto solene. E aqui nós temos 2 textos que vão falar dessa proeminência, dessa primazia ou dessa prioridade do culto a Deus no dia do Senhor. Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás. E ele fala, lembra, porque a gente se esquece. A gente esquece que esse dia é o dia do Senhor. É o dia de adoração, o dia que a assembleia solene, ela é convocada para que em uma única voz adorem a Deus e recebam da boca de Deus a sua palavra. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, é o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu forasteiro, porque por causa da criação nós devemos guardar o dia do Senhor, porque Deus guardou, porque Deus descansou. E ele diz assim, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. O dia do Senhor, aqui em Êxodo, é uma exaltação ao Deus Criador. É uma adoração necessária, é uma convocação solene, onde o povo de Deus adora a Deus por Ele ser o seu Criador. Mas lá em Deuteronômio, capítulo 5, verso 12, ele vai nos mostrar um outro motivo para a adoração do dia do Senhor. Do verso 12 a 15, ele vai dizer assim: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Ou seja, o Egito é uma imagem da salvação de Cristo na vida da sua igreja. O dia do Senhor deve ser guardado. É um dia de adoração e de alegria, porque em primeiro lugar eu devo adorar a Deus como Criador, como abençoador, como aquele que dá dádivas aos homens, mas também tenho que adorá-lo como meu Senhor, como aquele que me resgatou do pecado, da escravidão do pecado. Eu não vou falar aqui sobre o dia do Senhor, mas as nossas igrejas cristãs, elas perderam o sentido do que é esse dia, da importância e que Deus exige de nós isso. E às vezes eu vou falar sobre esse dia do Senhor, né? Porque não pode trabalhar, não pode fazer nada. E eu digo assim para os irmãos:
muitas correntes, um fala uma coisa, outro fala outra. Eu digo assim para os irmãos, é simples. É como se você estivesse trabalhando. Como é que é o seu dia de trabalho? Você prepara todo o seu dia para trabalhar. Então você sai mais cedo. Todo aquele dia se volta para o seu trabalho. O dia do Senhor não é diferente. Você não tem que estar preocupado com o que você não pode fazer. Você tem que estar preocupado com o que você tem que fazer. E o que você tem que fazer no dia do Senhor? Se preparar para ir para o culto. Para estar de manhã e à noite. E aí, assim, eu não quero criticar ninguém. Tá? Mas um outro problema que nós temos, que isso aconteceu nos Estados Unidos, e as igrejas lá estão deixando de existir. Suprimirem o culto noturno, colocarem um culto só. A igreja, ela nos auxilia para nós guardarmos esse dia. Porque quando nós não nos dedicamos, não nos voltamos no domingo para prestar culto, eu, minha família e minha esposa e meus filhos, de manhã e à noite, nós não guardamos como deveríamos esse dia. Então a igreja auxilia você a guardar o dia do Senhor. Então se prepare para vir à igreja. Prepare a sua casa, a sua família, as coisas que você tem ao redor, para que nesse dia toda a sua força e todo o seu tempo seja voltado exclusivamente para isso. Se você tiver que fazer uma coisa ou outra, que seja algo inopinado, uma coisa que fugiu ao controle. Você não vai marcar as compras do mês no dia do Senhor, mas você chegou em casa, precisa comprar alguma coisa, você vai lá e compra. Agora entender que esse é o dia reservado para Ele. E que toda a nossa força é o único dia em que eu posso parar as minhas atividades e me voltar exclusivamente para a devoção a Deus. E aí eu pergunto, como é que a gente faz para tornar a igreja um local agradável para os nossos filhos? E aí eu vou ler a escritura em Deuteronômio capítulo 6, que aqui a gente tem um princípio muito interessante. Verso 6, quando diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Quando a igreja é um lugar que amamos verdadeiramente, nossos filhos também vão amar. E sabe qual é o princípio da escritura para isso? Provérbios capítulo 22, verso 6. Provérbios capítulo 22, verso 6. E é interessante que esse provérbio aqui, ele não está falando das coisas do reino de Deus. Porque muitas pessoas pensam, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, se eu ensinar o evangelho ao meu filho na idade da infância, quando ele for velho, ele não vai se desviar. É uma verdade. Mas o texto aqui não está se referindo a isso especificamente, mas a tudo que você ensinar o seu filho na infância. Quando ele se tornar velho, ele vai andar no mesmo caminho. Se você ama a igreja, se você ama a Deus, você ama o culto a Deus. Se o seu envolvimento com a igreja é um envolvimento real, isso não quer dizer que todo mundo tem que ser líder na igreja, todo mundo tem que ser presbítero, tem que ter diácono, tem que ser. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, aí a pessoa chegou para mim, eu indiquei fulano e tal, que não sei o quê, aí para uma eleição que ia ter na igreja, mas o nome dele não foi aceito. Aí a pessoa ficou assim, poxa, ficou com pena. Eu falei para ela, vem cá, servir ao Senhor, a pessoa na igreja não serve só ao Senhor se é um líder na igreja, se é um presbítero, se é um diácono, porque nem todos têm essa vocação na igreja. O serviço à igreja, ele é demonstrado pela comunhão mútua, e a gente vai falar sobre isso mais adiante. Certa vez meu filho mandou uma reportagem de uma menina de 3 anos que ela conhecia
um time de futebol americano. O time de futebol americano tem 3 equipes, né? Equipe de ataque, defesa e tem os reservas. Então, assim, é em torno de uns 30 homens, mais ou menos. Provavelmente já deve ter mais. Ela conhecia todos eles. Todos eles. Conhecia o técnico. Aí o cara perguntava para ela, se ele tirar esse fulano aqui, quem que ele coloca no lugar? Aí ela, fulano de tal. O menino 3 anos de idade. Prodígio. Rapaz. Aí quando foi ver a dinâmica da casa, o pai amava aquele time. Quando ele ia dormir, ele deitava na cama com a menina e abria aqueles álbuns dos times, e aí falava do nome de cada um, do que eles jogavam. O pai amava aquele time de futebol. Qual vai ser o time dela na idade adulta? Vai ser o mesmo do pai. Por quê? Porque ele ama aquilo. Essas coisas estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Alguns amigos dizem que eu não fui um bom pai. Eu não soube ensinar os meus filhos, porque eu sou flamenguista e todos eles são vascaínos. Olha que desgraça. Jogo do Vasco. Eu torço pro Vasco. Vamos lá e tal. No jogo do Flamengo, todo mundo azarando. Eu falei, ei, cara, torce pro meu time. Não, pai, não vou torcer pro Flamengo, não. Eu falei, time do seu pai. Não. Mas por que isso? Eu sempre gostei de jogar futebol. Eu era doido, tinha um clube na frente da minha casa. Eu vivia no clube jogando bola. Só que eu nunca me interessei por torcer. Eu não era um torcedor. Eu gostava do Flamengo e tal. Via alguns jogos pela televisão e tal. Torcia e tal. Mas não era uma paixão para mim. Paixão para mim era o futebol. E todos eles queriam ser jogador de futebol quando eles eram pequenos. Teve até um que é um filho meu que é deficiente, ele chegou até a fazer parte da seleção brasileira de... Como é que chama? Paralímpica. Jogava no Vasco. Todos eles. O Israel queria ser jogador de futebol. Porque era uma paixão minha, eu gostava. Apesar de não jogar mais quando eles eram mais velhos, mas gostava, incentivava, brincava com eles quando eram pequenos. Todos eles eram apaixonados por futebol. E eram apaixonados por torcer. Eu só não gostava de torcer. Não era muito torcedor. Aí o que aconteceu? Todos eles seguiram o pai? Não. E por quê? Porque não era uma paixão minha. Não era uma paixão minha. Mas olha que engraçado. Todos eles são apaixonados no ensino. Eu tenho 2 filhos que são ser pastores. E um filho meu que quase foi presbítero da nossa igreja. Eles amam ensinar, eles amam a palavra muito mais do que eu. Quando você ama verdadeiramente as coisas do reino de Deus, seus filhos vão aprender isso de você. E aí nós vamos ver que a salvação do seu filho depende de sua ação como pai. É lógico que Deus vai usar essa ação. É a graça de Deus, depende exclusivamente dele. Mas você, pai, é um instrumento na mão de Deus para conduzir os seus filhos aos pés de Cristo. E como é que você faz isso? Trazendo ele ao culto. Na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, você tem ali no batismo infantil um compromisso. Você assume o compromisso de fazer todo possível. De primeiro ensinar o seu filho a ler e escrever para ler as Escrituras por si mesmo. Mas que você vai fazer todos os esforços para que ele conheça a Deus e vai trazê-lo regularmente na igreja. É um compromisso nosso. Nós vamos ensinar os nossos filhos, por meio do nosso exemplo, do amor a Deus, a amarem também ao Senhor. Richard Sibbes, falando sobre a pregação experiencial, a pregação da palavra, ele diz que a vida vem pelo ouvir.
E Paulo vai falar isso, né? Como invocarão se não creram? E a fé vem pela pregação de Cristo. Seu filho precisa ouvir o evangelho da boca de Deus e não apenas do seu pai. Ele precisa estar aqui no culto. O pastor falou sobre criança no culto, né? Meus filhos, na mais tenra infância, eles nunca foram tirados desse momento de devoção, porque eles estão vendo, as crianças estão aprendendo, estão ouvindo a pregação, e vocês acham que a pregação que está saindo daqui não vai atingir o coração da criança? Porque o pastor fala palavras difíceis na Escritura? Você está redondamente enganado. Eles vão entender do modo deles, mas vão entender. E faça um teste em casa. Eu sou avô, né? Então, às vezes eu estou lá estava na casa dos meus filhos, porque ninguém mais mora aqui no Brasil, está todo mundo fora, estava na casa dos meus filhos, aí minha neta nem andava direito. Fulana, pega a chave do papai que está lá no armário do quarto. Ela nem falava a criança. Ela ia lá e pegava a chave. Quem nunca viu isso? Aí você acha que uma criança de colo ou uma criança recém-nascida, ela não ouve a pregação e ela não está sendo alimentada? É lógico que ela está sendo alimentada da forma dela, naquilo que ela pode captar, mas naquilo que o Espírito Santo vai fazer no coração daquela criança. Quantas crianças se lembram de pregações, de cânticos, quando eram pequenos? Eram infantes, de 2, 3 anos de idade, não sei nem como é que eu não lembro nem o que eu comi ontem, mas tem gente que lembra. Essa música a vovó cantava para mim lá na igreja. E nós presumimos que os nossos filhos precisam sair do culto. É complicado, viu? É complicado. A ciência já comprovou que a criança no ventre ela responde, como João Batista, que se mexeu quando Cristo estava ali no ventre de Maria e chegou perto dela, de Isabel, sua prima. Eu gostaria de... Não tem muita coisa ainda a falar, mas é rápido. Diante disso, queridos, seja um bom pastor, conduza a sua família a pastos verdes e águas mais puras. Como bom pastor, você deve se empenhar nisso. Assuma a liderança e tome a dianteira de ser o responsável pela família, em trazer a sua família e seus filhos para o culto, que os seus filhos vejam isso. Eu me lembro, quando eu era mais jovem, quando eu era pequeno, meus pais, a gente era de uma igreja e papai não tinha dinheiro para pegar ônibus, né, de manhã e de noite, e aonde a gente morava tinha que pegar 2 ônibus. Então de manhã a gente ia a pé para a igreja, que era perto, mas era contramão. À noite a gente ia de ônibus. E eu me lembro que todo domingo de manhã eu passava num lugar que tinha um mural português, uma barca imensa, pintada no azulejo, uma obra de arte. Eu passava por aquele ali, meu pai nunca chegou para mim e falou assim, de forma tão veemente, meu filho, o dia do Senhor e tal. Mas eu aprendi a amar esse dia, a responsabilidade, porque via o esforço do meu pai, todo domingo, indo a pé para a igreja. Porque ele não podia pagar a passagem de manhã e de noite, eram 5 filhos, né? 5 pessoas. E aí ele ia de manhã a pé, à noite ele voltava, nós voltávamos de ônibus, porque era mais perigoso à noite. Você é responsável para fazer tudo que você puder para tornar a igreja local agradável. Exulte a sua importância, exalte a sua beleza diante dos seus filhos, para que eles tenham uma profunda experiência guiada pelos tesouros do Evangelho.
Deus concedeu a você uma família que é a maior dádiva que nós podemos ter nesse mundo. E pela graça de Deus, você deve levar seus filhos, a sua família, a esse lindo reino que é o reino de Deus, porque isso é uma necessidade imprescindível. Nada mais é importante, ou seja, nada é mais importante do que ouvir o Evangelho e se encontrar com Deus na igreja local. Porque a igreja atende às nossas necessidades. Lá em 1 Coríntios, eu vou passar rapidamente por esses versos, você vê lá o apóstolo Paulo falando da igreja como um corpo, no capítulo 12, e ele vai dizer que a igreja é formada de pessoas que cooperam mutuamente uns com os outros. Colossenses capítulo 3, verso 16, vai mostrar que essa cooperação mútua se demonstra em instrução e aconselhamento. É aqui na igreja que você vai ser instruído e aconselhado pelos seus irmãos. E a ideia aí não é nem o pastor, são os membros da igreja. Lá em Hebreus capítulo 3, verso 13, ele vai dizer que a igreja é aquela que exorta e encoraja mutuamente uns aos outros, os crentes encorajando e exortando mutuamente. Eu me lembro quando nós começamos a nossa congregação lá no Rio de Janeiro, uma congregação pequena, e na época eu trabalhava na Fundação Getúlio Vargas. E a igreja era uma igreja pequena, eu trabalhava no centro da cidade, a igreja era em Niterói. Não, no centro da cidade eu pegava uma barca e ia para a igreja, e chegava lá, eu tinha 2 pessoas. 2. Depois se juntou a nós mais 3. A nossa igreja devia ter umas 15 pessoas no domingo. A maioria morava no Rio de Janeiro e tinham 2 famílias que moravam em Niterói, naquele momento. Aí eu saía da Fundação Getúlio Vargas cansado, e na época eu estava fazendo mestrado, estava trabalhando 12 horas, porque eles me dispensavam para ir para a faculdade, mas eu tinha que compensar essas horas, e aí chegava lá um bagaço. Aí o seu Rui, o presbítero Rui, um senhor: pastor, o senhor não precisa vir, só sou eu e minha esposa. O senhor... Não, preciso sim. E às vezes eu estava cansado. E quando eu chegava na porta da igreja, eu via eles 2 lá me esperando. E aquilo me dava um ânimo. E aí a gente sentava, orava. Eu trazia um estudo, que quarta-feira era um estudo. Depois passou para 4 pessoas. 4 pessoas. E muitas vezes eu vinha acabado lá do trabalho. Mas chegava lá, via aqueles irmãos. Aquele momento de oração, aquilo me dava um ânimo, me dava uma força. Me encorajava. A disposição daqueles irmãos estarem ali para ouvir a palavra, para orar, cantar louvores ao Senhor, me encorajava. Encorajamento mútuo. É a comunhão do corpo de Deus, cooperação, serviço e edificação mútua. É que você vê lá em Atos capítulo 2, 42 a 47. É também um lugar de consolo e edificação, como Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 11, quando diz assim... Desculpa, minha Bíblia é nova, que roubaram a minha Bíblia e eu ainda tá ruim de você passar as páginas. Diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ou seja, a igreja é esse lugar de consolo. Vocês, meus irmãos, estão consolando e edificando a vida dos outros irmãos com a presença de vocês. E é o lugar de aperfeiçoamento dos santos. É lá na igreja, é no meio do corpo de Deus, do corpo de Cristo, que a igreja é edificada por meio do seu ministério ordenado, como nós vemos em Efésios capítulo 4, versos de 11 a 16. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos ou profetas, evangelistas, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à plenitude do conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Esse envolvimento com o corpo se dá por meio da comunhão entre os crentes.
Uma coisa que eu incentivo muito lá na igreja, porque também nós sempre fomos assim, né? A gente sempre foi de muita festa, ou seja, de receber gente em casa, de chamar os irmãos, de fazer uma comida, de conversar, de bater papo, às vezes de jogar. E tudo se volta, todas as nossas atividades, por mais de entretenimento que seja, o assunto sempre cai na palavra de Deus. É na pregação, é em algumas coisas que nós estamos vivenciando. Que é bom isso. E a gente nós precisamos desse relacionamento social. E esse relacionamento social, ele só é inteiro. Você só tem liberdade com aqueles que comungam da mesma fé. Eu gostaria de terminar, querido, com um texto da Escritura que mostra o desejo de um homem que foi privado do culto e o desejo dele de estar presente ali, mais uma vez, no meio do povo de Deus, adorando e louvando ao Senhor, porque ali era a sua casa, ali era o seu ninho, ali era o seu lugar de refúgio. E lá no Salmo 84, o salmista diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Quantas vezes aqui nós desejamos ficar em casa no dia do Senhor? Quantas vezes, às vezes porque você está cansado. Eu estou cansado do trabalho e tal. Às vezes aquela preguiça. E quando a gente deixa isso acontecer, parece que alguma coisa está errada, está faltando alguma coisa na nossa vida. Porque nós não estávamos ali naquele dia no meio do povo de Deus. Ele diz assim: o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe seus filhos. Os teus altares, Senhor, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. É no culto, é na adoração a Deus que Deus se manifesta de forma completa e derrama sobre o seu povo a sua bênção. A nossa responsabilidade como homens, a nossa masculinidade, que leva a uma liderança, leva a nós ensinarmos essa devoção aos nossos filhos, a amar o culto, a amar a Deus, a amar a igreja local, a se envolver com as pessoas, como a igreja no passado fazia e faz. Quando alguém tem alguma necessidade, vamos ajudar esse irmão, financeiramente ou materialmente. Quando alguém está sofrendo, nós vamos lá. Às vezes não falamos nada, somente a nossa presença ali, naquele momento de dificuldade, de provação, de dificuldade, de morte, já é suficiente para o consolo nas nossas vidas por meio de Deus. Não desprezem isso. Valorizem, porque aqui, nesse lugar, é onde Deus se manifesta. Vamos orar? Vamos pedir ao pastor que ore, encerrando assim esse momento.